é tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Sabe que você pode repetir comigo? É tudo. Diz assim, é tudo sobre Ele. Acabamos de ler um texto muito poético, dito, escrito pelo nosso irmão, pelo nosso apóstolo Paulo, à igreja de Romanos, aos irmãos de Romano. É uma mensagem, uma palavra, se você ver ali, é poético, é profundo. Só que ela vai muito mais além que poético. A revelação e entendimento dela nos traz profundidade. E se entendermos o quão real o significado dessas palavras que nós lemos, desse texto que nós acabamos de ver, pode ter certeza de uma coisa: a nossa vida cristã começa a ter um sentido real. Se entendermos o verdadeiro significado que é dele, por ele, para ele são todas as coisas, eu, você, nós deixamos de ser meros religiosos. Deixamos de ser meros religiosos e nos tornamos verdadeiramente apaixonados por Ele, verdadeiramente apaixonado pela Tua palavra, verdadeiramente Ele, porque Ele é o centro de tudo, verdadeiramente vai fazer sentido, porque realmente estamos aqui, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se entendermos verdadeiramente o significado disso, que tudo que nós fazemos, que estamos aqui nesta terra, é por causa dEle, e é para Ele. Enquanto não entendermos isto, estaremos completamente andando contramão à vontade do Senhor. Enquanto não entendermos que a minha vida, que a tua vida, que as nossas vidas só faz sentido se estiver nele. Se não entendermos isso, a nossa vida não faz sentido. Se você não entender, a tua família não faz sentido, o teu casamento não faz sentido, o seu casamento precisa estar firmado nele, a tua família precisa estar firmado nele, o teu ministério precisa estar firmado nele, a tua casa precisa estar firmado nele, a tua profissão precisa estar firmado nele, porque é tudo por ele, e é tudo para ele. E o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para começar, que a tua vida tenha sentido, e um verdadeiro sentido no nome de Jesus. Não é ter uma casa maravilhosa, embora Ele quer que você viva e tenha uma casa maravilhosa. Um verdadeiro sentido não é ter uma casa, um carro de primeira linha, embora Ele quer que você tenha um carro de primeira linha, mas se não tiver, e aí? O verdadeiro sentido da minha e da sua vida precisa, antes das coisas, precisa ser dele. Precisa ser dele. Eu quero que nessa noite você aqui apaixonado por ele, amando ele sobre todas as coisas, amando ele mais que seu filho, mais que o seu casamento, mais que o seu marido, mais que sua esposa, as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Se a minha vida, se a sua vida, se as nossas vidas é para Ele, eu te pergunto, você responde para você mesmo, no seu íntimo com Deus, no seu íntimo com o Espírito Santo. Você tem vivido para a glória dEle? Seus pensamentos, as suas atitudes, é para a glória dEle? Eu quero levar você nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, a pensar, e a você entender que o sentido da vida está nele, é por ele e para ele, são todas as coisas. E se não estivermos caminhando nele, deixa eu dizer algo para você: você está desalinhado, você está fora do propósito. E nessa noite Ele trouxe você aqui para te levar a entender
é se alinhar no propósito dele. Porque você está aqui, nesta terra, antes de você ser gerado pelo teu pai, pela tua mãe, é por causa dele, porque ele projetou você primeiro, ele sonhou com você primeiro. Então nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer nos alinhar, não a vivermos as nossas vontades, mas viver a vontade dele. Talvez a sua vontade não era estar aqui hoje, mas eu posso dizer uma coisa e a certeza sem medo de errar, mas a vontade dele é. E louvado seja Deus que você obedeceu a ele, porque quando começamos a obedecer a ele, mesmo contra as nossas vontades, começamos a entender o verdadeiro significado do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é isto, é obedecer a ele, mesmo contra as nossas vontades, mesmo que doa em nós, é entender que para ele vale a pena obedecer. E uma das minhas perguntas, que nós vamos passear bastante na Bíblia, e levar você a entender que é tudo para ele, e tudo por ele. Eu quero te perguntar, você que é filho, como tem sido o seu comportamento como filho? Como tem sido o seu comportamento perante o seu pai, perante a sua mãe terrena? Vocês, juniores, adolescentes e jovens, como tem sido o seu comportamento diante do papai, diante da mamãe? Como você tem reagido como filho? Jesus tem sido honrado, você como filho? Jesus tem honrado, você tem honrado o nome dele como filho? O nosso comportamento como filho do nosso pai com a nossa mãe nessa terra, tem honrado o nome de Jesus? Tem glorificado o nome de Jesus? Temos glorificado o nome dele como filhos? Quem dera eu, se eu pudesse ter ainda meu pai e minha mãe para abraçá-los. Quem dera eu, se eu pudesse, neste domingo, que é domingo de família, eu poder ir na casa, visitar meu pai e minha mãe, almoçar com ele, comer aquela macarronada gostosa com a minha mamãe. Quando ela fazia, todo domingo era sagrada, a macarronada e a maionese. E o franguinho assado, era de costume, papai gostava. Quem dera eu, se eu pudesse visitá-lo, mas não posso mais. Deus os levou. Talvez você está aqui, você não teve a oportunidade de conhecer seu pai ou conhecer sua mãe, mas eu quero dizer para você nessa noite, não importa quem foi seu pai e quem foi sua mãe, é importante quem vai ser o pai e a mãe dos seus filhos. Mas eu te pergunto, você como filho tem honrado seu pai terreno? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versos 2, honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Querem viver as promessas de Deus? Adolescentes, juniores, jovens do Senhor, começa a honrar o papai, começa a honrar a mamãe. Não importa se eles talvez para você não são bons como pai ou como mãe, não importa, mas você precisa ser um bom filho, você precisa ser uma boa filha. Se vocês querem que a sua vida prolongue nessa terra, porque é tudo por ele, é tudo para ele. E hoje o culto da família, precisamos entender que precisamos ser bons filhos. Eu te pergunto, por que será que as notícias aí fora vê jovens morrendo um atrás do outro, jovens com idade de 15, 16, 18, 20 anos, um futuro promissor nessa terra, um futuro promissor, mas estão sendo ceifados. Aí eu te pergunto, começa a estudar a vida deles, vê se eles têm honrado o pai, vê se eles têm honrado mãe. O que você semeia aqui, você colhe.
ou bem ou mal. E como é triste isso, ver jovens dentro da igreja desonrando o pai, desonrando mãe. Como dói meu coração ver filhos não honrando o pai, não honrando mãe. Vocês que não têm seus pais convertidos, sua mãe convertida, como vocês vão ganhar eles, se nada muda? Sua atitude como filho, sua atitude como filha não mudou. Eles não têm visto Cristo em você. Você não entendeu que para ser filho é por Ele, é para Ele. Ser filho aqui nessa terra do papai e da mamãe é por Ele e para Ele. Porque se você entender isso, você vai estar honrando Ele como filho. Eu me lembro quando meu filho Cezinha, cadê ele? Pequenininho. Eu não sei porque ele é tão pequenininho assim, não sei para quem puxou. O pai dele tem quase 1,80 m. De fé, né? Pequenininho, eu me lembro quando ele ia no prezinho. Íamos caminhando e na volta da escola, ele passava nas ruas, nas calçadas e via uma florzinha. Um matinho com uma florzinha. Ele pegava as pedrinhas bonitinhas e ele ia colhendo as melhores pedras, pedrinha mais bonita que os cascalhos e as flores. Pegava e apanhava e levava para a mãe. Falava: mãe, olha o que eu trouxe para você hoje. E nós ensinava, nós não ensinou ele saiu dentro dele aquele desejo de honrar pai e mãe. Pequenininho. Ele, quando nós estamos chorando lá em casa, às vezes chorando por uma luta, ou por uma prova, ou orando, ele vem até nós, ele arranca a camisa, enxuga as nossas lágrimas, e não sai de perto enquanto não paramos de chorar. E hoje, infelizmente, muitos filhos, de vez em enxugar as lágrimas da mãe e do pai, têm feito a sua mãe e seu pai chorar. Eu te pergunto, como você tem sido como filho? Porque por Ele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Entende que para sermos bons filhos, é sobre Ele. Minha pergunta, como você tem sido como filho, como filhas? Quando foi a última vez, filho, que você honrou seu pai e sua mãe? Ontem nós estávamos numa reunião aqui, eu me alegrei ao ver o Abimael pegando um café e levou para o seu pai. Eu achei lindo aquilo. Eu falei: olha que lindo, honrando o pai. Quando foi a última vez que você levou um copo de água para o seu pai, para a sua mãe, quando eles estavam sentados? Ele que se levante. Aprenda a honrar o seu pai e a sua mãe com os mínimos detalhes. Isso é promessa. Isso é promessa. Honre seu pai e sua mãe em vida, por favor. Porque eu tenho certeza que aquele que não tem o pai e a mãe, como eu, sente muita falta deles. Mesmo um dia, eu já disse aqui, eu vou não querendo ser repetitivo, mesmo que um dia eu estava capinando, eu queria acabar de capinar, eu falei para o meu pai, eu vou acabar de capinar, mas ele havia dado uma ordem, é para você parar e almoçar. Eu não quis, eu desobedeci, eu fui apanhando de lá onde eu estava, até nas cozinhas para almoçar. Falei: meu Deus, por que eu apanhei? Não merecia, eu só queria acabar o serviço, porque o sol estava quente. Mas hoje eu entendo que eu precisava obedecer uma ordem de meu pai, porque ele era meu pai. Como você tem sido como filho? Mesmo que seu pai ou sua mãe, talvez para você esteja errado, você não tem o direito de levantar a voz para eles. Ele é seu pai, ele é sua mãe.
Porque eu me lembro, ai de mim, se eu levantava a voz para o meu pai. O meu lado comia, e eu obedecia meu pai só com o olhar. Cadê os olhares do pai hoje? Aí eu, como dito, como vocês vão ganhar seus filhos, pais, para Jesus, se o seu comportamento em casa, em vez de melhorar, está pior, e se você ainda não mudou em nada? Precisamos entender que para ser filho, tem que... Glória a Deus, quem está entendendo a palavra dá um glória a Deus. Precisamos entender que para ser filho, um bom filho é por Ele e para Ele. E minha segunda pergunta, entenda uma coisa, eu quero que você entenda nessa noite, é por causa dEle, é por Ele, para Ele, que são todas as coisas, só seremos bom filho nele, por Ele. E a minha pergunta nessa noite, que eu quero trazer pelo Espírito Santo de Deus: como você tem se comportado no seu namoro? Como tem sido o seu namoro? Você que namora, você que pensa em namorar, como tem sido o seu namoro? O seu namoro tem sido por Ele, para Ele? O seu relacionamento com a sua namorada ou com o seu namorado, ele está no centro, é por Ele, é para Ele? Ou você tem quebrado princípios do namoro? Cuidado, quem quebra princípio, corre um sério risco de começar um casamento errado. Por que aumentou o índice de divórcios? Casamento sem princípio, casamento sem propósito, desobediência, não entenderam que é por Ele, para Ele, são todas as coisas. O namoro é uma união de propósito nele, porque se o namoro não tiver união de propósito nele, está fora dele. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versos 8: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe dê bom. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficarem como eu. Paulo era solteiro, mas se não puderem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Em algumas versões, na versão Almeida está dizendo, é melhor casar do que viver embaçados. Na versão Nova Jerusalém está assim, é melhor casar do que viver na concupiscência da carne. Eu lembro quando eu estava iniciando no meu ministério, estava eu e meu irmão, eu já era casado, e meu irmão estava namorando. O pastor sentou nós dois para conversar, e disse assim, para o meu irmão: não tenho me alegrado com o seu namoro. Esse negócio de vocês ficar se agarrando aqui em frente à igreja, não estão bom no testemunho. Eu quero te levantar para ser um obreiro aprovado. Se vocês viverem embrasados assim, imagina longe de nós. Quer viver o ministério, quer cumprir o chamado do Senhor? Arruma a tua vida em casa. Do que é melhor você se casar do que viver pegando fogo, se é que vocês me entendem. Meu irmão recebeu aquela palavra, aquela repreensão com bom agrado. Hoje meu irmão é um dos braços direitos do pastor, e ele casou com a mulher que vivia embraçado. São os dois braços direitos do pastor. Ele não recebeu aquele conselho como uma rebeldia, não. Ele recebeu aquele conselho como um crescimento para a vida dele. Isto é entender que o casamento é por ele, tirou, né, lindo? Para ele e por causa dele são todas as coisas. É com muito carinho, amor, que eu falo com vocês nesta noite. Se você tem uma vida de sexo ativo, sem estar casado, entenda com muito carinho, com muito amor eu falo. Se você tem uma vida de sexo ativa sem estar casado, pode ter certeza de uma coisa: sua vida não está nele. E você realmente não está glorificando o nome do Senhor.
infelizmente. E infelizmente, cada vez mais você está distante dele, porque o pecado nos distancia de Deus. A própria Bíblia diz, a palavra diz lá em Isaías: o Senhor não pode nos abençoar, o Senhor está com a mão encolhida. Porque Ele está com a mão encolhida, Ele não pode abençoar o povo por causa do pecado. Por isso que quer que eu e você nos entendemos aqui nessa noite, que é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Este versículo é lindo, ele é poético, porém a obediência dele também é profunda. É profundo quando nós entendemos que o ar que nós respiramos é por causa dele, a batida do coração é por causa dele, os nossos filhos que Deus deu é por causa dele. Hoje, se você está aqui, é por causa dele, porque se não fosse por causa dele, onde você poderia estar, se ele não tivesse te arrancado do lamaçal do pecado, do engano, da mentira, onde será que estaríamos nós? Eu nem casado estaria mais. Mas ele olhou lá no mundo e viu um homem tão falho e falou: não, eu tenho um propósito para você, mas você precisa entender que é por dele, que é por ele, que é para ele, são todas as coisas. Eu quero levar você a entender nessa noite que a tua vida precisa estar no centro da vontade dele. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é Deus vai te dar casa. O Evangelho não é Deus vai te dar casamento. O Evangelho não é Deus vai te dar carro. O Evangelho não é Deus vai te dar prosperidade, não. O Evangelho é dizer: Deus vai te dar uma cruz para você carregar. Mas se você carregar a cruz por causa dele, por ele, para ele, Deus vai te enviar gente para te ajudar a carregar a cruz. É por ele e para ele são todas as coisas. É um versículo lindo, poético, porém a obediência também precisa ser profunda. Jovens do Senhor e viúvas do Senhor, ou solteiras, entenda uma coisa, casados também, vocês precisam viver realmente para ele. E uma das coisas que nós temos que tomar cuidados são com as nossas vestimentas. O seu corpo não é veículo de propaganda para você sentir ser desejada. Você é templo do Espírito Santo. Antes de sair de casa, olha no espelho como você tem costume. Olha no espelho e fala: Espírito Santo, minha roupa está te agradando? Espírito Santo, eu vou sair lá fora, eu vou estar te exaltando, te glorificando o teu nome. Espírito Santo, a minha roupa é por causa dele, é por ele, é para ele. Eu estou vestindo no teu agrado, Espírito Santo. Espírito Santo, você está feliz com as minhas vestimentas? Eu não estou pregando aqui sobre costumes. Não, não é isso, por favor, me entendam. Mas você precisa entender que até as nossas vestimentas precisa ser por ele e para ele. O mundo aí fora precisa ver Cristo em você. Seus amigos, seus parentes precisam ver Cristo em você. Lembre-se, um bom testemunho fala mais que 1000 palavras. Talvez você está me dizendo: sem esta, pastor, sem esta. Talvez você está pensando: para com isso, pastor, Deus não olha as minhas vestimentas, Deus olha o meu coração, Deus olha o que eu sinto por ele, Deus sabe o que eu sinto por ele. Pelo Espírito Santo eu quero te dizer: quem entendeu que o Evangelho é por ele, para ele são todas as coisas,
até as suas vestimentas se rende a Ele. Até as suas vestimentas se rende a Ele. Porque quem tem o coração rendido a Ele, suas vestimentas também são rendidas a Ele. Entenda, igreja, o princípio do Evangelho precisa estar tudo sobre Ele. A nossa motivação precisa ser Ele. Porque será que muitos têm parado no meio do caminho? Motivação errada. O vir na igreja, a motivação precisa ser nele. Ser dizimista, a sua motivação precisa ser nele. Ser um líder na casa do Senhor, a sua motivação precisa ser nele. Ser líder de casa de paz, ser líder de célula, a sua motivação precisa ser nele. Ser levita, tocar, a sua motivação precisa ser nele. Pregar, evangelizar, cultuar, a sua motivação precisa ser nele. Motivação errada gera crentes manhosos. Motivação errada gera crentes rebeldes. Motivação errada gera crentes imaturos. A sua motivação precisa ser Ele. Entenda, no nome de Jesus, tudo na sua vida precisa ser sobre Ele. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, que uma certa vez Moisés, ele se retirou para se encontrar com Deus no Monte Sinai. Quando foi a última vez que você se retirou para se encontrar com Deus? Quando foi o último tempo que você teve com Deus? E a Bíblia vai dizer que Moisés ficou 40 dias no seu TSD com Deus, no seu tempo a sós com Deus, recebendo os mandamentos. O Senhor estava orientando a Moisés aos mandamentos. E se você olhar e estudar nas escrituras, depois lá em Êxodo, na sua casa, está em Êxodo 32, mas Deus usou uma pedra para escrever as leis. Deus usou uma pedra para escrever a lei. E depois a graça, no tempo da graça, Jesus usou uma madeira para que nós pudéssemos ter a graça, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Aí eu me perguntei, Senhor, por que a pedra? Por que a madeira? Sabe por quê? Porque a pedra e a madeira é criação de Deus. O homem não colocou a mão, porque onde o homem coloca a mão atrapalha, mas onde Deus põe a mão é tudo perfeito. Por isso que Ele usou a pedra e a madeira, porque é criação dEle. Deus pôs a mão em você. Acho que você não entendeu. Deus colocou a mão em você e falou: este é bom. Sabe por quê? E Deus soprou em você, porque Deus queria dizer para você: é porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Pare de lutar contra a maré. Pare de andar em ventos contrários. Você é dele. Você é dele. Por mais que você esteja fugindo, Ele só está te dando uma corda. Porque você também sabe que você é dele. Você que está aqui nessa noite, você sabe muito bem que você é dele. Mas você continua fugindo. Mas ele só te dá uma corda para te puxar depois com toda a força. Mas eu te digo com muito amor e carinho: vem por amor. Não vem pela dor, não. Vem pelo amor, por amor, e cumpre o propósito que Ele quer com você. E voltando, só que aquele povo, quando Moisés se retirou 40 dias, eu acredito que Arão deve ter pensado assim, Moisés uma certa vez, ele abandonou nós no deserto, ele me abandonou lá no Egito,
Ele matou um egípcio, foi embora, abandonou, não falou nada para nós. Com certeza Moisés também nos abandonou dessa vez. Eu acredito que ele não deve ter pensado isso. E aí o povo, com a motivação errada, começou a dizer para Arão: o Moisés foi embora, ele não vai voltar mais. Nós precisamos de algo, nós precisamos ver um Deus. Então, Arão, vamos construir um Deus para nós, e vamos adorar, vamos oferecer sacrifício para Ele. Quantos de hoje, de nós, estamos construindo falsos deuses em nossas decisões, em nossos intelectos, em nossos achismos? Tem que ser assim. E Arão então começa a pegar os ouros de todos os povos e começa a fundir um bezerro de ouro. E a Bíblia vai dizer que aquele povo começou a oferecer sacrifícios. E a Bíblia vai dizer que aquele povo começou a se prostrar diante de deuses. Aí eu tenho certeza, cuidado, quando você caminha por caminhos que entristecem o coração dele, você arranca lágrimas dos olhos dele, porque ele te ama tanto, e a maior alegria dele é ver você viver o propósito que ele desenhou e já escreveu para você. E aquele povo totalmente se prostrando para Deus, sacrificando para deuses. Aí o nosso Deus Todo-Poderoso olha lá de cima, fala: Moisés, desce depressa, o povo pisou na bola. Moisés, desce depressa, o povo se corrompeu. Moisés, desce depressa, eles se corromperam. Entendam, motivação errada que não seja Ele, nós nos corrompemos fácil, nos entregamos fáceis para o pecado. Motivação que não seja Ele, somos presa fáceis para o pecado, nos lambuzamos para o pecado. Se a nossa motivação é errada, somos igual, me perdoa com muito carinho, eu falo, não me leve a mal, somos igual os porcos. Você dá um banho na minha esposa falava que ela tinha uma porquinha, ela dava banho na porquinha, ela deixava a porquinha no quarto dela, na cama, mas a porquinha quando saía, ia lá para a lama, se sujar, se lambuzar. Você não é porquinho, você é águia. A águia quer decolar voos altos, porque ele está no alto. Pare de se lambuzar com o pecado. Aí Deus diz: desce depressa, que o povo se corrompeu. Motivação errada que não seja Ele, nos corrompemos fácil com o pecado. Na sua casa, depois você estuda Êxodo 32, vê qual foi a consequência deste erro, da motivação errada. Para nós ganharmos tempo, nós não vamos ler para ganharmos tempo, que hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, tem a apresentação de duas crianças, o pai e a mãe entendeu que os seus filhos porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, vai apresentar os seus filhos ao Senhor Jesus. Isso é motivação certa. A Bíblia fala de um jovem rico, está lá em Mateus 19, nós não vamos ler para ganhar tempo. Este jovem rapaz, conversando com Jesus, ele mostra para Jesus que conhecia a letra, ele mostra para Jesus que conhecia os mandamentos, ele mostra para Jesus que era bem sucedido financeiramente, que era um rapaz respeitado. Jesus contando em parábola, e a sua vida então não estava pautada sobre Jesus, não. A vida dele não estava pautada nele, não, a vida dele estava pautada no seu conhecimento, achando que obedecia o mandamento. A sua vida estava pautada no seu alto sustento, no seu bom dinheiro, na sua renda per capita boa. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando a nossa vida não está pautada nele, nós não aceitamos a renúncia. Foi o que aconteceu com aquele jovem rico.
Ele achou que renunciar o seu dinheiro para Cristo, ele ia ficar pobre. Quantos de nós, Deus já pediu a renúncia das festas mundanas? Quanto de nós, Deus já pediu as músicas tórpias? Quanto de nós, Deus já pediu renúncia da bebida alcoólica? Quanto de nós, Deus já pediu renúncia das drogas? Quanto de nós, Deus já pediu renúncia das pessoas erradas? Quanto de nós, Deus já pediu renúncia do casamento, de sexo fora do casamento? Quanto de nós, Deus já pediu renúncia de uma vida antiga, de uma vida emancipada, não casada, vive junto com seu cônjuge, mas não é casado, e Deus quer que você se alinhe e se case? Quanto de nós, Deus já pediu renúncia de estar num culto, e às vezes nós não queremos estar, porque queremos estar em shopping ou em uma festa? Quanto de nós, Deus já pediu renúncia para no meio da semana nós participarmos de uma célula? E quantos aqui ainda não participam de uma célula? Porque prefere ficar em casa, de vez de ir ali, chamar o vizinho, chamar o amigo, e ir ali naquele ponto de encontro, onde vai ganhar pessoas para Jesus. Este é o Evangelho. Você está aqui por Ele, para Ele, e para salvar vidas que estão sofrendo e caminhando em passos largos para o inferno. Mas quantos de nós não queremos renunciar o nosso tempo? Quantos de nós não queremos renunciar o nosso dinheiro? Quantos que estão aqui não são dizimistas na casa do Senhor? Não quer renunciar os seus 10%, você está ajudando o crescimento na obra. Temos projetos, e quantos de nós não queremos renunciar? Como este jovem fez, conhecia a lei, sabia de cor e certeado os mandamentos, porém não é tudo sobre eu, é eu. Vai ser do meu jeito, vai ser como eu quero. Se não for do meu jeito eu não faço. Se não for como eu quero eu não faço. Se não for do meu jeito eu abro mão, deixo de ir na igreja. Mas tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. É o eu. Ei, não é nada sobre eu, não é nada sobre você, não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. Porque um dia nós seremos mais de 2.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas. Um dia teremos telão aqui, não aqui, na outra igreja que o Senhor vai nos dar. E nada será sobre mim, nada será sobre a liderança, nada será sobre nós. Será tudo sobre Ele, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. É tudo sobre Ele. E porque se é sobre Ele, você não quer fazer as coisas para Ele. Não engaveta aquilo que Deus te deu, se você entendeu que é por Ele e para Ele. Sabe que eu aprendo com este jovem rico, conhecedor dos mandamentos? Não é sobre o quanto eu conheço, mas sim o quanto eu estou disponível a obedecer por causa dele. Não adianta nada eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se eu não estiver disponível a obedecer o que Ele quer para a minha vida. Conversando com a minha esposa, eu brinquei com ela, falei, eu vou voltar para a igreja do meu pastor César, vou sentar no último banco, ficar quietinho, sentar na última cadeira, acabou o culto, vou embora, e não adianta ninguém vir atrás de mim, que eu não vou ajudar ninguém. Foi como se tivesse levado uma chupolatada do Espírito Santo. Ela pegou e disse assim, ó, e quem disse que Deus te chamou você para voltar para trás? E quantos de nós tem deixado escapar em nossos dedos algo tão lindo que Deus quer fazer? Confrontos vamos ter, perseguições vamos ter, sabe por quê? Porque dele, por Ele e para Ele. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é mar de rosas, o Evangelho são ruas de espinhos. O Evangelho é rejeição. O Evangelho é as pessoas não te ligar, não se importar com você. O Evangelho é às vezes as pessoas falam mal de você em rodinhas. O Evangelho é acabar com você. Mas pouco se importa, porque se é por Ele, se é para Ele. O que eu quero entender é quando eu chegar lá,
mostrar as minhas mãos para ele e falar: servo bom e fiel, foste fiéis com aquilo que eu te ordenei a fazer. Ele vai fazer comigo, com você e com nós todos. Então entenda, não é o quanto você conhece, mas é o quanto você está disponível a obedecer por causa dele. Vamos correr. Uma certa vez, o anjo do Senhor apareceu a uma jovem virgem, e diz: você ficará grávida, você vai ter o filho de Deus. E foi dadas as instruções, e ela, com a mente cheia de dúvida e com medo, sabe qual foi a resposta que ela deu? Uma jovem estava para casar com José, Maria eu estou falando, ela ia casar com José. Chega um anjo, aparece diante de Maria, uma mulher agraciada. Mulheres do Senhor, vocês são graciadas por Deus. E Maria, o anjo chega e fala: Maria, você vai engravidar. Como eu vou engravidar se eu não tive nem relações com o meu marido? Você entendeu? Por que não pode ter relação antes de casar? Maria é o nosso maior exemplo. Eu não tive relação com meu marido, eu não casei com ele ainda, Maria. O anjo falou: fique tranquila. Sabe qual foi a resposta de Maria, mesmo com medo? Uma jovem de 18 anos, naquela época a mulher era discriminada. Sabe qual foi a resposta de Maria? Lucas capítulo 1, versos 38. Essa eu quero ler junto com você. E respondeu ele, disse 1:38. Lucas 1:38. As bocas podem glorificar a Jesus, quem está entendendo a palavra. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Quem um dia fez essa oração? Deus guarda a sua oração, viu? Um dia eu tenho certeza que você, no seu quarto secreto, você orou para Deus: Deus, eis aqui o servo ou a serva do Senhor, faça conforme a tua vontade. Eu tenho certeza que muitos daqui estão aqui, já fizeram esta oração. A minha pergunta que eu faço com muito amor e carinho: ele tem feito a vontade dele? Ou é você que tem feito a sua vontade? E ela continuava dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Maria entendeu que porque dele, por ele, para ele, era todas as coisas. Maria entendeu que mesmo com medo, incerteza, não era nada sobre ela, mas era sim sobre o Senhor. Entenda, no nome de Jesus, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. Pedro, após ter um reencontro com Jesus, ele entendeu que Jesus, tu sabes que eu te amo. Ou seja, não é nada sobre mim. Pedro entendeu depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, quando ele teve um reencontro com Jesus. Pedro entendeu falando para Jesus: Jesus, não é nada sobre mim, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Pedro, então vai e apacenta a minha ovelha, porque a minha igreja será edificada em você, que é pedra, Pedro. Ao ponto que Pedro entendeu que era por ele e para ele. Quando foram matar Pedro crucificado, Pedro, os estudiosos dizem que Pedro fala: não me crucifique, não me crucifique como mataram o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Jesus. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Jesus. Quantos estão aqui, não quer viver o que Ele tem para você? Ele falou: não sou digno de morrer como o meu Jesus morreu. Pode me matar, mas me crucifique de cabeça para baixo. Pedro entendeu que é porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas.
quando realmente entendemos que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, nossa maior alegria e satisfação é estar no centro da vontade dEle e não das nossas. Um versículo que eu carrego comigo no meio das lutas e das tribulações, eu carrego esse versículo comigo, está João 3,30, diz assim: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Eu não sou um bom pregador, prego pela graça de Deus. Às vezes falo palavra errada, meu português não é bom. Tenho pedido até a minha esposa anotar ali as palavras que eu falo errado, para poder escrever 50 vezes e aprender a falar certo. Falei isso para ela hoje. Uma das coisas que ela falou para mim que eu falo errado é sirvas. Ela falou hoje. Sirva, né? É sirva, de vez de falar serve. Mas eu tenho falado, Deus, tenho estudado, porque eu quero ter uma igreja de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Quero que entre aqui doutorados, advogados, engenheiros. Quer que aqui seja formado advogados, engenheiro. Nesse bairro vai formar advogado, vai formar engenheiro, vai formar médico. Nesta igreja vai formar. Se entender que é por Ele, para Ele, vai formar sim. Os nossos adolescentes, os nossos juniores não serão aviãozinhos de esquina, não serão mulheres da vida, não, serão homens e mulheres valiosos, cheios da presença e apaixonados por Jesus. Mas precisa nascer na liderança, que é por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. E versículo João 3,30 diz: é necessário que Ele cresça ou diminua. Quando o nosso coração está pautado nele, não procuramos reconhecimento, mas sim que para a glória dele apareça através das nossas vidas. Estou terminando, mas a Bíblia diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, entenda nessa noite, talvez você vai esquecer de tudo que eu ministrei nesta manhã, nesta noite, mas vai estar registrado na página da igreja. Talvez amanhã ou terça eu colocarei no canal. Tem um canal do YouTube, tá? Cristiano Serafim. Se você não é inscrito, se inscreve lá. Deixa eu fazer um merchan aqui. Se inscreve lá, nós estamos quase 3.000 inscritos, já é um canal monetizado. Se você me ajudar esse canal a crescer, através deste canal, eu creio, nós podemos comprar um terreno e construir a nossa igreja. Se você me ajudar. Se você não quiser me ajudar, na hora que Deus chegar o momento de ser, Deus ajuda. Mas se você não se inscreve lá, faz esse favor, Cristiano Serafim. Nos ajude, você segue tantos pregadores nomeados, segue o seu pastor, faça a sua igreja crescer junto com ele. E voltando aqui, entenda isso aqui nessa noite. Ou seja, porque dele é a fonte. Dele, porque dele, o que quer dizer isso? Ele é a fonte de tudo que você precisa. Ele é a fonte de tudo que você precisa, de tudo que precisamos. Por meio dele, o que significa? Ele é o seu sustentador. Ele é o que te mantém de pé nas lutas. Ele é que te mantém de pé quando as vozes estão contrárias, quando o vento está batendo, quando a onda está levantando, quando você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para as suas finanças, olha para a tua carteira e você fala, meu Deus, mas aí é por Ele, Ele é o que te sustenta. É apenas uma fase, e você vai passar essa fase. Ele é o que te sustenta no seu mundo físico, no seu mundo espiritual, na sua vida emocional. Ele é que te sustenta. Para Ele. Para Ele. O que significa isso? Para Ele. Entenda, no nome de Jesus, Ele precisa ser seu alvo. Ele precisa ser
o seu alvo. Agindo assim, com certeza a glória dele sempre será para ele eternamente. Termino dizendo, para nós orarmos, João 15:15. Se tiver algum fotógrafo abençoado aqui, que puder tirar uma foto da igreja assim, eu fico muito agradecido. Se alguém puder me ajudar com o celular, tirar uma foto, mas me envie, tá? Tira uma foto e esquece de me enviar. João 15:15 diz assim: já não vos chamarei de servo. Não é isso aí não, peraí, me perdoe filho, acho que eu anotei errado. João 15:5, perdão, tá? Tá vendo? Não sei, a minha dicção não é boa, às vezes não entende o que eu falo. João 15:5, Jesus dizendo: eu sou a videira. Eu preciso, vem cá meu lindo, você me ajuda? Você? É? Vem cá, eu preciso de um cara grandão igual você assim. Fica aqui, ó. De braço. Aí. Se quiser subir no altar para tirar foto, pode subir, tá? Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda uma coisa, sobe, vai subindo. Família, sobe família. É tudo nele, por ele e para ele são todos. Sobe, na videira, rela na videira, conecta na videira. Família, casamento, ministério. Corre, corre, eu preciso pressa que nós temos 2 crianças para apresentar hoje. Vem, vai, encosta na videira. Ministério, casamento, profissional. Vem cá, nossa médica, não se esqueça, é médica. Profissional, na videira, não, na videira. Dá um jeito de lá na videira. Na videira, vai, na videira. Profissional. Filhos. Uma só, filhos. Alguém quer me ajudar a pregar? O que precisa estar nele? O que precisa estar nele? Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer mudar a história da tua casa? Quer mudar a história da tua família? Quer mudar a sua história? Gruda na videira. Não larga da videira. Viva para a videira. Sonha com a videira. Ame a videira. Pregue a videira. Sonhe, dorme com a videira. Não larga a videira para nada. Se você entender aqui nessa noite, hoje Deus começa a mudar a tua história.